Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo lindo. Muito bom dia. Bom dia a você que tá chegando. Bom dia, Ericão. Bom dia, bom dia, Glauber. Ah lá, chegou a nossa grande convidada de hoje. Chegou Marília Carvalho. Muito bom dia. Muito bom dia nessa sexta-feira maravilhosa e abençoada. Vamos começar esse dia de hoje com muita informação positiva, com muita informação produtiva, que essa é a proposta sempre do Clube das 6h33, que é um acordar cedo diretamente para a gente despertar para a nossa vida. Bom dia, Anísia. Bom dia, Luana. Bom dia, Lise. E aí, vamos chegando, vamos esquentando essa tela, colocando os aviãozinhos aí para funcionar, colocando o coraçãozinho e fica atento. Hoje a gente vai ter uma live muito bacana com a Marília, que é uma mulher multifuncional, uma advogada, uma mulher que trabalha com o empoderamento feminino, e tem uma pancada de coisa aí que a gente vai poder fechar essa semana com conteúdos incríveis. Ajuda muitos homens. Ontem ela teve uns desafios e a gente vai bater um bate-papo bem legal e vai ser útil para você para caramba. Eu só vou pedir para que a nossa querida convidada faça a gentileza de apertar nesse quadradinho aqui que tem o maisinho e manda a solicitação para nós batermos esse papo. Com certeza eu vou aprender muito. Eu adoro fazer essas lives, porque quem mais aprende sou eu. Quando a gente está aqui compartilhando conteúdo, o conteúdo acaba entrando muito mais fácil para dentro da gente, né? Então, sejam muito bem-vindos, Tatiane, o pessoal vai chegando aí. E ó, convide pessoas, chame mulherada que precisa saber um pouquinho mais sobre todos os caminhos que ela precisa percorrer para ter um sucesso em todas as áreas da vida, ser uma mulher feliz, realizada, plena. Isso também serve para os homens, então a gente vai começar esse bate-papo com a nossa querida Marília, e ninguém melhor do que ela. Bom dia, Betinha. Bom dia, Vânia. Muito bom dia. Olha ela aí, muito bom dia, Bom Marília. dia! Como que você tá? Conta-me tudo, não me esconda nada. O que que você anda fazendo além de sucesso? Conta, Marília. Olha, aqui a gente faz tanta coisa, Gustavo. Por aqui a gente faz, olha só, eu sou advogada, eu sou especialista em direito das mulheres, eu tenho uma empresa, sou empresária, sou professora, trabalho com algumas ONGs. Olha, Seu dia tem quantas horas? Umas 30 horas seu dia tem? É isso aí, é não, isso? meu dia tem 24 horas. E consegue fazer tudo isso sendo produtiva e ainda cuidar de si mesmo, cuidar da família? Consegue isso? Conta pra gente. É isso que a gente vai falar hoje, hein, filho? Ó, gostei dessas coisas. Olha só, o grande segredo de você ser produtiva, sendo uma pessoa multipotencial, é quando você tem um tempo para cada coisa. O grande erro é a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo. E Perfeito. E não durante a faz nada minha bem feito, vida, né? durante a minha vida inteira eu sofri com isso, porque eu queria fazer várias coisas. Eu sempre amei fazer várias coisas. Eu sou filha de um representante comercial, de um vendedor, inclusive a moda antiga. Meu pai, ele era aquele vendedor de talãozinho de pedido, sabe? E minha Opa. mãe, professora da universidade, concursada. Então, eu sempre vivi a minha vida nessa dualidade. Será que eu faço concurso e sigo a minha mãe? Ou eu trabalho nas vendas, que era algo também que me encantava e que eu era O apaixonada? arrojado e o conservador ali, ó. Exatamente, exatamente. E eu vivi a minha vida nessa dualidade. E sempre diziam, Marília, você precisa escolher. Porque eu me formei em Direito, mas eu sempre, desde os 16 anos, eu pedi para que meus pais me emancipassem para que eu pudesse abrir minha primeira empresa. Eu abri minha primeira empresa aos 16 anos. E foi assim que eu entrei aí no mundo empresarial, no mundo dos negócios, e me encantei. Mas eu sempre cresci com aquela, Marília, você precisa escolher uma única coisa. Sempre que os desafios apareciam, era porque eu estava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E quando me pediam para escolher, existia um sofrimento, gerava um sofrimento gigante em mim, e eu bloqueava. Eu sentia um incômodo, um desconforto muito grande por ter que escolher, porque eu amava a advocacia, amava as vendas, amava ensinar. E quando foi agora, em 2020, na pandemia, meu esposo, eu conversando com ele, falou, Marília, olha só, agora a gente está só com o Instagram,
é um dos poucos meios de comunicação com os clientes e você vai precisar escolher uma única coisa. Ixi, aí isso deu ciricutico. O que, olha, Gustavo, deu pane aqui no negócio e eu chorei por uns 2 dias. Porque ele dizia, se você fizer muita coisa, as pessoas não vão entender quando chegar no seu Instagram. E vai criar aquela confusão com os clientes. O que é que nós vamos fazer? Com E qual aí, persona você vai falar? Gustavo, eu juro, eu pensava que eu era doente. Eu falei, eu acho que isso é uma doença. Que a gente quer fazer Então a tudo gente é por... tudo doente, viu, velho? Eu também, cara, eu tô meio doente assim, viu? Gustavo, tudo que era desafiador, tudo que era para eu aprender, eu amava. Até hoje eu sou assim. As pessoas multipotenciais, elas são assim. Nós somos movidos pelo desafio de aprender. E aí, quando chegou, eu fui Mas tem pesquisei um lá. filósofo, só para cortar tá, e não atrapalhar teu raciocínio, mas tem um filósofo que Tranquilo. fala, o homem começa a morrer quando deixa de aprender. Tem que Exatamente. viver até o último dia da vida podendo aprender algo novo, seja um negócio, seja uma informação. Eu Exatamente. acho que você está corretíssimo, não tem nada de errado nessa história aí, tá? Fica O que tranquilo, tamo junto. acontece, Gustavo, com os multipotenciais, que é o que gera sofrimento, é que nós amamos aprender, mas por que os multipotenciais são conhecidos por pessoas que acumulam pendências durante toda a vida? Porque a gente é movido pelo desafio. Quando nós aprendemos e percebemos que somos capazes de fazer, nós desistimos e passamos para uma próxima coisa. Muitas vezes, quando nós Nós não realizamos... somos perdedores, somos desistentes. Exatamente. Não, a gente perde o brilho nos olhos por aquilo, pelo aquele projeto e começamos outro. E essas pessoas multipotenciais, durante toda a vida, elas vão acumulando essas pendências e aí a família começa. Olha só, você não termina nada que você começa. Toda hora você quer uma coisa diferente. E essas pessoas E aí você começam a entra na onda sofrer. delas também, né? Você acaba sendo Exatamente. influenciado negativamente. Exatamente. E aí, durante a pandemia, eu fui pesquisar, né? Eu disse, meu Deus, eu fui botei lá no Google qual a doença que faz as pessoas quererem fazer tudo ao mesmo tempo. E lá não apareceu doença, mas apareceu o nome multipotencialidade. Falei, o que é isso? E aí eu comecei a estudar multipotencialidade desde o início, lá de 2020. E eu entendi que eu era uma pessoa multipotencial e que eu podia fazer várias coisas ao mesmo tempo, desde que eu tivesse organização e entendesse como que uma mente inquieta como a minha funcionava. Normalmente, o multipotencial, ele não é uma pessoa com uma mente inquieta, né? Que a gente fala o seguinte, tem um lance que fala o seguinte, que é uma sabotagem, é um perfil de sabotador, porque tá aqui já pensando na próxima coisa, daí tá fazendo outra coisa e já tá pensando na outra. E acaba não fazendo o que tem que ser bem feito naquele momento o que tem que ser feito. Então, isso é treinável, isso é ajustável, é uma das coisas que eu faço na Isso. parte do treinamento comportamental, mas uma coisa é o seguinte, nós podemos ser multifuncionais, mas fazendo uma função bem feita por vez. Não adianta querer Exatamente. fritar o peixe e olhar o gato, que isso, o Stanford, que é uma das faculdades mais importantes do mundo, ela já mostrou a incompetência de pessoas multitarefeiras. Tá? Isso. Mas a multitarefeira está no sentido de fazer várias coisas ao mesmo tempo, sem o foco necessário. Eles comprovaram isso. Da Isso. maneira que você está falando, é sensacional. Porque como é, agora eu quero saber, como é a receita para que você mantenha esse foco por um período? O que você já estudou o efeito Pomodoro? Já estudou falar nisso ou não? Já Então você sim. faz uso dessa técnica, como que você consegue fazer para você ter a produtividade sendo essa pessoa assim multifuncional? É porque, assim, a multifuncionalidade quer dizer que você faz várias tarefas. O multipotencial, ele tem vários talentos e ele ama fazer várias coisas. E existem vários tipos Perfeito. de, e existem vários tipos de multipotenciais. Existe aquele multipotencial que ele foca no único trabalho e quando ele decide fazer outra coisa, ele desiste do que ele estava fazendo. E Com todo respeito, com todo carinho, você está falando com um. Eu gosto de praticar esporte, gosto de estudar, gosto de ler.
sou um bom vendedor, mas eu sou um bom administrador. Tipo assim, o multifuncional é aquele que, quando se dedica ele não precisa ficar só jogando futebol. Ele joga basquete bem, ele joga vôlei bem, eu tô dando um exemplo Isso. bem lúdico, só para falar de esporte, Aham. que às vezes fica mais fácil das pessoas entenderem. Então O ele tem que várias coisas que ele consegue fazer bem feito. Seria isso, o multipotencial. Exatamente, Uhum. exatamente. E só que, como você estava falando, você citou aí vários hobbies que você tem. Não, Por dei um exemplo, exemplo para ficar mais lúdico, não, mais fácil do que ser um advogado, ser uma administradora, ser um dentista, daria para o isso cara fazer tudo é, isso. é porque a multipotencialidade ela pode ser voltada para o profissional, como ela pode também ser voltada para o seu estilo de vida, para os seus hobbies. Perfeito, E perfeito. o que acontece é que muitas vezes multipotenciais pegam coisas que são para o prazer, para o lazer e querem transformar em negócios. E não funciona. Olha que No dica treinamento eu boa. sempre falo assim, olha, nem todos os seus hobbies virarão negócios de sucesso. Eu amo fazer Perfeito. coisas artesanais. Tudo de bordado, de pintura, tudo isso eu gosto de fazer. Aí eu dizia, e as pessoas pensam assim, nossa, eu acho que eu vou abrir uma empresa de crochê. Nossa, Tipo, eu eu acho que eu vou. cozinho bem, eu acho que eu vou abrir um restaurante. No hobby é uma coisa, Exatamente. entendi, entendi. Faz todo sentido o que você está Mulheres falando. que cozinham bem, eles vão abrir um restaurante. Mulheres que fazem bolo bem, eu vou abrir uma casa de bolo. E não funciona. Porque, assim, nem todos os seus hobbies virarão negócios de sucesso. Então, Boa. essa é a maior dificuldade do multipotencial. É validar um talento de modo que ele gere um resultado financeiro que possa te sustentar. E o que eu não entendia? Eu achava que eu precisava fazer tudo ao mesmo tempo. E à medida que eu escolhesse uma única profissão, eu estaria abrindo mão de todas as outras. E quando eu E comecei a não estudar. necessariamente precisar fazer isso. Foi onde você Exatamente. fez o pulo do gato. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a estudar como me tornar uma pessoa produtiva, tendo a mente inquieta, gostando de fazer várias coisas. E eu comecei, olha, eu fiz planner, cartaz de metas, agenda física, agenda eletrônica. Olha, o que você puder imaginar de agenda, eu Usou fiz. todos os recursos. Tudo eu fiz, mas não funcionava. Por quê? Porque pessoas inquietas, como nós, não conseguem ter algumas coisas na nossa rotina. Por exemplo, trabalhos repetitivos nós não conseguimos. Tédio, tudo que traz tédio nós não conseguimos. Rotinas engessadas nós não conseguimos. Então, É um quando desafio. você se envolve quando você se envolve a fazer um trabalho que ele é repetitivo, você aguenta ali por um tempo, depois você desiste. Mas e quando você abre um negócio que te obriga a ter uma rotina engessada, que te obriga a fazer trabalhos repetitivos, você fica maluco. Você diz assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu não aguento mais isso. Aí você vai e desiste. Quando você tem essa consciência de como a sua mente funciona, você não entra nessas enrascadas. Você diz, olha, eu amo fazer isso aqui, mas eu não vou aguentar fazer isso aqui várias vezes todos os dias. Então, já é uma ideia que você deixa em stand-by, que você não vai fazer, porque você diz, olha, esse negócio aqui para Já mim não vai perdeu o funcionar. potencial, né? Exatamente. E aí, o que eu comecei a perceber? Que eu podia fazer tudo o que eu queria, desde que eu não fizesse na mesma hora, tudo de uma vez. E A aí, sacada. Quem está assistindo aqui, Marília, eu peço a gentileza que pegue papel e caneta, porque você está passando dicas extremamente potenciais e importantes para que as pessoas se tornem mais produtivas, mais felizes. Eu sugiro que as pessoas peguem aí, ó, papel e caneta e, ó, ela tá dando uma aula, hein? Obrigado por compartilhar essas dicas aí. Eu tenho certeza que, igual a você, igual a mim, tem muito das pessoas que estão assistindo ou que irão assistir gravado. Então, galera, não perca essa oportunidade. Continua, Marília, que eu tô amando. o que eu fiz? Quando eu pensava que eu precisava abrir mão de algum projeto, de algo que eu gostava, aquilo me gerava sofrimento. Gustavo, era comparado a dizer assim, Marília, qual olho você prefere? Qual braço você prefere? Eu Não é falava, bem assim, não nossa, dá para escolher, né, Rê? Como é não que eu dá para faço? escolher. Eu falei, mas eu amo tudo, eu gosto de fazer isso. E aí eu comecei a documentar a minha jornada. Eu comecei a anotar como eram os meus dias mais produtivos. Os dias que eu estava mais feliz, mais criativa, porque nós somos pessoas altamente criativas.
Só que quando nós estamos agoniados, como a gente diz, existe um bloqueio. E aí nos paralisa. A gente não consegue fazer absolutamente nada. E aí eu comecei a documentar minha jornada para entender o que aconteceu naquele dia que me fez realizar todas as tarefas que eu precisava realizar, feliz da vida. E eu percebi o quê? Que eu precisava ter uma rotina livre. Caso contrário, eu não conseguiria realizar. Então, eu entendi que na minha rotina, como multipotencial, eu precisava ter o momento do cafezinho. Eu não poderia abrir e encher a minha agenda de 9 às 10 da noite sem intervalos para conversas. É algo que eu valorizo muito. Eu gosto muito de sentar, parar ali 10 minutinhos, tomar o meu café, conversar com um amigo. Então, quando eu não colocava esses intervalos, eu me perdia durante o tempo com interrupções. Me angustiava e eu não dava conta do trabalho. Sabe o que é? O lance que a gente estava falando dessa técnica Pomodoro, que é a coisa mais simples. Pega, coloca, tipo assim, o que que... Eu gosto muito de falar três coisas, Marília. O que você está falando aí é sensacional para as pessoas discernirem uma coisa. A diferença entre foco, atenção e concentração. São três coisas distintas. As pessoas precisam deixar bem claro isso. Foco, atenção e concentração. Não é a mesma coisa. Então, tipo assim, eu preciso ter foco. Aí, para Isso. eu ter foco, eu preciso eliminar as distrações, porque daí eu fico com atenção. Isso. E aí, quando eu elimino a distração, eu consigo manter por um período a concentração. Não se iluda, Exatamente. porque nossa mente não é que nós somos. Existe uma fisiologia, nosso cérebro tem 60 mil pensamentos por dia. E Exatamente. alguns ganham peso, outros não. Então você fica aqui, às vezes você está aqui, porra, você está pensando no ponto de ônibus. O que ponto de ônibus tem a ver com isso? E não sei o quê. Então a gente precisa trabalhar bem esse discernimento. Como faz isso? É através de treino, através de percepção, através de Isso. dicas, através de orientação, metodologia. E o Pomodoro, ele faz o seguinte, pega 25 minutos, se isola dentro da tua bolha, 25 minutos. Aí você mantém o foco, a atenção e concentração. Tira todos os ruídos que poderiam te Isso. trazer alguma coisa que te atrapalhe ali na produtividade. Aí depois você dá uma pausa de 5 minutos. Vai ver Exatamente. Instagram, vai não sei o quê, mas gerencia, porque se você vacilar, esses 5 minutos vira Você mais se 25. perde. Exatamente. Entendeu? Então, tá intimamente ligado, é uma forma, uma palavrinha que as pessoas têm aversão, né? Porque se a gente prestar atenção, a gente associa ela aos pais. Chama-se disciplina, né? E a disciplina é liberdade, como dizia a Legião Urbana, o Renato Russo. E as pessoas, a gente associa a disciplina com o pai enchendo o saco para arrumar, para estudar para a prova, que não sei o quê, e não é. A disciplina é uma maravilha. Quando a gente consegue se organizar, o desafio é fazer 3 vezes seguido isso. Quando a gente faz 3 vezes seguido, fala, caramba, é uma delícia. Você me perdoa, eu vou falar uma coisa assim que eu sempre brinco, tá? É igual perder a virgindade. No começo é ruim, depois fica mais ou menos, depois só fica bom. Entendeu? Exatamente. Quando a gente consegue fazer isso e manter isso, é sensacional. Então eu super tô amando essa tua abordagem, porque ela identifica. Eu queria até saber das pessoas que estão aqui ao vivo, que estão nos acompanhando, quem mais que tem essa mente inquieta aí e que está gostando da conversa que a Maria está nos trazendo. Coloca um dedinho aí, fala, põe um joinha, só para a gente saber porque isso que ela está trazendo é de utilidade pública. Estou adorando, Marília. É Só fiz porque, essas observações porque é importante a gente ter esse tranquilo, discernimento que Gustavo, as pessoas não sabem, né? o que acontece é que quando você se descobre multipotencial, eu digo que você se liberta. Porque nós, durante toda a nossa vida, como nós vamos acumulando pendências, projetos inacabados, a gente também passa a ser rotulado e desacreditado por pessoas da família, por amigos, porque eles falam assim, Porque nossa, você você faz, tá você fazendo o que nunca dá agora? certo. É, você Já não, chega não dá assim, certo em nada. você tá mexendo com o que agora, Gustavo? Tá trabalhando com o que agora? Sabe, com o ar de desdém? Você começa e nunca termina. Você só tem arranque, muita iniciativa e pouca acabativa. E o que acontece? Nós que crescemos muitas vezes desacreditados, começamos a ficar com receio de investir, de começar um novo projeto, com medo de mais uma vez deixar inacabado. Vou começar e não vou terminar.
Aí a gente Exatamente. começa a ficar Agora, bundão, a gente começa a ficar retraído, infeliz, e todos esses exatamente. Por quê? malefícios aí. Porque nós somos pessoas muitas vezes ansiosas. Quando começamos um projeto, nós somos dominados pela necessidade de mostrar para as pessoas que dessa vez vai funcionar, que dessa vez vai dar certo. E aí a gente tem ânsia por resultados. A gente passa a ter ânsia para que as coisas aconteçam. Só que quando a gente toma uma decisão, que já é uma tarefa muito difícil para quem é multipotencial, quando a gente tem várias coisas para escolher, que a gente toma a decisão, a gente também é dominado pela sensação de: será que eu tomei a decisão certa? Será que eu escolhi o melhor caminho? Será que aquele outro não era melhor? E como qualquer projeto, ele precisa de um tempo para crescer, para amadurecer. E quando os resultados não aparecem no tempo que nós esperamos, automaticamente a gente pensa: tomei a decisão errada novamente. Fiz o caminho errado, trilhei o caminho errado novamente. Tem Aí um você. memezinho, tem um memezinho que rola muito aí no Instagram, tal, que é dois caras, um cara no túnel cavocando para chegar numa mina de diamantes, né? Dois caras não, um mesmo, né? Só que em cima ele tá cavocando, 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 daí falta uma cavocadinha para ele bater no diamante, ele vira as costas no de baixo e ele vai embora, né? Exatamente. E essa pressão que a gente cresce desde pequeno, quem trabalha com multipotencialidade, a gente sempre trabalha nas nossas palestras e nos cursos, o que você quer ser quando crescer? E muitas vezes as pessoas não sabem responder. Eu quero A ser várias maioria. coisas. Só que quando nós somos pequenos, isso é legal, isso é lindo. Eu quero ser bailarina, eu quero ser astronauta, eu quero ser professora, eu quero ser advogada, eu quero ser médica, E aí você já vai professor. chegando na adolescência, jovem adulto, e fala, e aí, o que você vai ser então O que é que você agora? vai Qual ser? dessas? Né? Faz obrigatório a Exatamente. gente ser uma coisa só, né? Exatamente, porque quando você é pequeno é tudo engraçado, né? Tudo é engraçado. Depois, quando você não consegue escolher, você passa a ser rotulado. E Olha, de... esse é o mal do negócio. Exatamente. E aí o multipotencial, ele começa a abandonar seus projetos porque os resultados não aparecem no tempo que ele queria e ele acha que tomou a decisão errada. Ele não consegue pensar assim: nossa, eu estou no tempo para amadurecer o meu negócio. Ele não consegue pensar assim. Então ele vai abrir mão daquele negócio e começa outro achando que a solução vai estar ali naquele novo projeto que ele vai começar novamente. E aí o que eu percebi? Que era algo, Gustavo, que me atrapalhava muito. Era a produtividade. Muita gente acha que você ser produtivo é você ter grandes resultados, né? E você vai estar fazendo tudo ao mesmo tempo ali. Ser produtivo é você ter bons resultados, gastando menos energia. Durante muito Otimizando o tempo, recurso. exatamente, durante muitos anos da minha vida, eu trabalhava feito uma louca. Eu não tinha vida, eu trabalhava feito uma louca. E eu dizia: eu não posso adoecer, eu não posso parar, eu não tenho tempo para nada. Eu não conseguia cuidar das minhas filhas, eu não conseguia atender uma ligação. Porque eu dizia: eu preciso trabalhar. Por quê? Porque se eu parasse, minha produção caía. Então, à medida que você está ali Virou trabalhando muito, escravo. se você está trabalhando muito e está tendo muitos resultados, isso não quer dizer que você é produtivo. Perfeito. O bom é você estar tendo os mesmos resultados lá em cima, gastando menos energia. Isso é que é ser produtivo. É fazer com Fazer excelência. mais com menos. É tipo assim, cada vez Exatamente. mais com menos recursos de energia, de tempo, tudo mais. Isso aí é otimização Isso. de recursos. É um cara que entendeu os caminhos. E aí, o que acontece? Muita gente faz com excelência aquilo que nem precisa ser feito. E aí faz o quê? Começa a encher a agenda de coisas que não trazem resultado e diz: nossa, trabalhei muito hoje, mas não tive resultado. Ele fica em círculo ali, porque ele fez bem feito o que não precisava ser feito. E muitas vezes o multipotencial, ele é surpreendido com imprevistos. Porque como nós somos pessoas muito inquietas, a gente não faz agenda. A gente deixa a vida me levar. Muitas vezes é assim. E é o que eu sempre digo no meu treinamento: quem não tem agenda, vira a agenda dos outros. Principalmente quem é empresário, quem não bate ponto, quem não é CLT. Então, as pessoas da família, as pessoas que estão ao nosso redor, acham que nós sempre estamos disponíveis para resolver qualquer coisa da família. Ah, desenrola isso para mim. Ah, vai em tal canto fazer isso para E mim. ainda por cima não sabe falar não, né? Exatamente.
E aí, como nós somos pessoas solícitas, como a gente realmente gosta de ajudar, a gente acaba cedendo. E a nossa produtividade cai. Porque nós somos assim, a gente está trabalhando aqui, passou um negócio do nosso lado, de olha, que legal. Aí chega outra pessoa, você está ali, nossa. E a gente vai assim. Então, se a gente não tiver essa consciência, nossa, eu estou sendo aqui levada por um sabotador, por um ladrão do tempo, você se perde, você não faz absolutamente nada. E aí a nossa produção não chega. E o que que eu fiz? Eu comecei a separar horário para cada coisa, que é o que as pessoas não têm essa consciência. Essa dica é o que eu dou sempre nos meus treinamentos. A gente precisa entender, Gustavo, quais são os nossos papéis. Quais são os papéis que a gente exerce na nossa vida. E a gente precisa ter um tempo para cada um deles. Então, assim, Marília. Marília, ela é mãe. Marília, ela é professora. Ela é esposa. Ela é filha. Ela é amiga. Ela é advogada. Ela é empresária. Então, você anota no papel. Isso é uma dica boa que eu dou no treinamento. Você pega um papel e você anota todos os papéis que você exerce na sua vida. Então, o Gustavo, ele é professor, ele é palestrante, ele é escritor, ele é filho. E ele coloca ali, você coloca ali todos os papéis que você exerce. Depois você vai dizer quantas horas por dia eu vou colocar para cada um deles. Para tempo de qualidade. Então, as minhas empresas, como eu trabalho na área da beleza, as minhas empresas, elas funcionam da terça ao sábado. Como eu advogo, o que foi que eu fiz? O meu dia de advocacia será a segunda-feira. Então, toda a minha segunda-feira é para atender meus clientes da advocacia, é para fazer meus prazos, olhar meus processos. Segunda-feira. Depois, eu preciso ter o tempo como esposa. Eu não estou falando, Gustavo, por exemplo, que é o que as meninas dizem. Qual o tempo dos filhos? Qual o tempo do marido? Fala, Marília, todos os dias eu estou com meus filhos. Eu levo para a escola do almoço. Não, isso não vale. Eu estou falando de tempo... Não, isso é dinâmica, de ficar ali 100% integrado. Exatamente. Com ele, brincando, curtindo. Eu estou falando de tempo de qualidade. Então, sim, as pessoas param até de te cobrar isso. Eu sempre dou o exemplo do meu pai. Meu pai, ele é muito apegado. Então, na hora que eu estava trabalhando, Gustavo, ele chegava no meu escritório, sentava no sofá na minha frente e ficava me olhando ali. E o que se concentra com a pessoa sentada na sua frente olhando? O cara assim olhando pra tua cara, não tem jeito, né? Exatamente. E eu me sentia culpada, dizia, caramba, meu pai tá aqui, quer conversar comigo. E aí eu parava tudo, muitas vezes coisas importantes, para conversar com ele. Porque eu me sentia culpada com isso. E aí o que eu fiz? Eu falei, olha, todos os domingos, a partir eu vou dar atenção. Dia, será o momento dos meus pais. Boa. E aí eu falei para ele, olha, pai, é o seguinte, todo domingo eu estarei na sua casa, nós vamos conversar, nós vamos ficar juntos. E lá eu ficava. Se eu recebesse visita aqui, Gustavo, minhas amigas já sabiam. No domingo, nós íamos para a casa do seu Marcos. Então, já estava todo mundo junto, né? Compromisso é compromisso. Exatamente. Então, quando ele chegava lá e ficava me olhando lá no sofá, eu já não me sentia mais culpada. Eu dizia, pai, é o seguinte, você vai ficar aí, mas eu vou trabalhar. Domingo, se fosse algo importante, não, a gente conversava. Mas domingo, a gente bota os assuntos em dia. Ele ficava ali um tempinho e ele ia embora. Então, assim, eu não me sentia mais culpada, porque ele tinha o horário dele. E ele captou aquele momento ali, vamos estar junto. Super. As minhas filhas, a gente tem um dia na semana onde a gente tem momentos de qualidade. Então, virou um evento aqui. Elas já escolhem um local para ir ou algo para fazer durante aquela semana. E aí elas falam, mãe, a gente escolheu essa semana, a gente quer ir para o cinema. E, assim, eu não me sinto culpada por isso, porque a culpa muitas vezes nos bloqueia. E assim você vai fazer com todos os papéis que você exerce. Eu tenho várias amigas que me procuram para tirar dúvidas, muitas vezes para desabafar, para conversar. E eu perdia horas da minha semana, Gustavo, conversando, com ligações, tudo. Eu falei, olha, toda terça-feira, 3 horas, eu vou separar para vocês. Então, sempre que a mulher, tô precisando conversar, terça-feira, 3 horas da tarde, eu ligo para você. Então, assim, você começa a gerenciar ali a sua rotina. Sensacional, tempo... você fica dona do teu tempo, né? Exatamente. E o tempo não é dinheiro, o tempo é vida. Exatamente, vale muito mais do que dinheiro. Porque dinheiro a gente guarda, a gente economiza, a gente pega emprestado, a gente dá, e o tempo a gente não consegue fazer isso.
Não tem volta mais, não tem Não, e volta. assim, fala assim, ah, eu vou gerenciar o meu tempo. A gente gerencia, eu entendo que a gente gerencia aquilo que a gente tem controle. Nós não temos controle do tempo. Ah, eu vou fazer isso aqui com o meu tempo. Eu vou fazer. Não, a gente vai fazer isso com a nossa rotina, com as nossas atividades. O tempo, ele vai correr independente da sua vontade. Não tem como. Então você não Fato. gerencia aquilo. Você não gerencia ali o tempo. Você gerencia o que você faz enquanto ele está passando. E Perfeito. aí, muitas vezes as pessoas ficam perdidas por não saber quais são os papéis que ela exerce. Quantas coisas você faz? Quantos papéis você exerce na sua vida? Então coloca ali que é para você não ser surpreendido com nada. E aí você consegue organizar a sua rotina. Você precisa Perfeito. ter um tempo para a sua agenda. Você precisa organizar a sua agenda. O problema é que as pessoas vão trocando o pneu do carro andando. Começa a semana sem saber o que vai fazer, sem saber o que tem, sem planejar. Então, por exemplo, a minha agenda eu organizo na sexta à tarde. Você não pode começar a sua Da semana semana. seguinte. Exatamente, você não pode começar a sua semana sem saber o que vai acontecer. Sabe? E você vai levando e vai fazendo o que dá. Aí depois você fala assim, nossa, eu não tenho resultados. Perfeito. Você não sabe Concordo o em que fazer. gênero, número e grau. Aí, falando dos projetos que eu te disse, eu pensei o seguinte, o que é que eu fiz? Eu falei, qual desses talentos aqui que eu tenho, qual dessas profissões que eu tenho, desses projetos que eu quero exercer, que vai me gerar a maior fonte de renda para que possa sustentar minhas outras vontades. E aí, o que é que eu fiz? Eu disse, essa é a primeira ideia que nós vamos validar. Esse é o meu primeiro Gostei. projeto. Então, Definiu. exatamente, quando começou o ano de 2021, em 2020, no meio da pandemia, eu fazia várias coisas, mas quando chegou em 2021, eu parei. Durante o ano de 2021, eu não fiz lançamento dos meus cursos, eu não abri turma, nada, para me dedicar ao funcionamento das minhas empresas. Então, eu criei um protocolo, criei um procedimento ali dentro que qualquer pessoa conseguisse fazer, independente de eu estar lá ou não. Sensacional. Deixei redondinho. Eu falei, pronto, esses negócios aqui vão me possibilitar realizar meus outros sonhos. Então, eu tive a consciência de que eu não precisava abrir mão daqueles projetos. Eu só estava colocando eles ali na gaveta por um tempo, até que eu pudesse voltar a pegar e realizá-los. Então, essa Isso foi... quase que tem a ver com o hiperfoco, né? Você faz uma situação, resolveu ela e você parte para a próxima, né? Exatamente. Só que quem é multipotencial, as pessoas assim, escolha um. Você acha que é para a vida toda. Aí você diz assim, eu não vou aguentar fazer isso aqui minha vida toda, eu vou querer fazer outra coisa também. Só que quando você tem essa clareza de que você vai poder fazer tudo, mas a gente vai começar por esse, depois vem esse, depois vem esse, depois vem esse. É assim que Perfeito. funciona. Eu tenho um treinamento. É simples para caramba. Só não é É, fácil, né? As pessoas não. exatamente. Por isso que a gente precisa ter alguém que nos mostre esse caminho que é super simples, né? Eu sempre falo, o óbvio, o que que é o óbvio? É aquilo que alguém mostrou pra gente com simplicidade, porque a gente não via. O que você está fazendo é ser, assim como eu faço, eu gosto muito de deixar claro que eu sou um facilitador. Às vezes eu tenho um caminho que eu já identifiquei, a gente já viveu, a grande maioria das pessoas tem essas perturbações, pô, e a gente descobriu uma maneira efetiva, aplicada na nossa vida, que realmente tem resultado, postrou, colocou um método. Por que, que a palavra meta é importante a gente saber? Meta significa ir além do que foi proposto. Mas para eu ir além do que foi proposto, eu preciso saber o que eu vou propor. Então, Exatamente. tudo isso tem a ver com esse quesito de organização. Quando você coloca, fica muito mais fácil da gente agir, né? Tô adorando, viu, Exatamente. Marília? Parabéns. E aí, depois que. É porque eu sempre conto para as minhas alunas, para as pessoas que me seguem, eu vim de uma empresa falida. Eu sempre construí grandes negócios, mas a minha maior empresa, lá atrás, eu quebrei. E eu falava, meninas, eu não sabia para onde eu ia. Eu sempre trouxe essa clareza para elas. E olha, eu já falhei, eu já errei. E quando você vem de uma empresa falida, quando você passa por esses percalços de endividamento, você sente que você não consegue trabalhar bloqueado. Eu passei por isso, Gustavo, e não tenho vergonha nenhuma de dizer. Até porque quando a gente passa por esses desafios,
nós nos promovemos para ensinar pessoas a não fazerem o que a gente fez e cometer os mesmos erros. Então, eu acho que sair de uma empresa falida foi uma promoção para aprender e hoje poder Com mentorar certeza. mulheres. Que bom Exatamente. ter esse olhar aí, parabéns. E aí, como é que eu vou ensinar uma pessoa a superar algo que eu nunca superei, a passar por algo que eu nunca passei? Agora, tem 10 dias que meu pai faleceu, eu mentoro mulheres e eu dizia, olha, estou refletindo aqui. Eu nunca tinha passado por um luto, pela dor de um luto. Meu pai era meu melhor amigo, nós éramos muito pregados. Como eu te falei, ele sentava na minha frente, passava o dia inteiro me olhando. Então, assim, eu trabalho com mulheres e eu não conseguia trabalhar o luto com elas. E depois da minha dor, eu disse, Senhor, o Senhor está me promovendo a mais uma fase. Hoje eu Adoro consigo essa dizer para essas percepção. mulheres, dizer assim, caramba, eu nunca, como é que eu ia mentorar mulheres e ajudar mulheres a superarem essa dor se eu nunca tinha passado? Se eu nunca tinha sentido. Então foi uma nova fase. Eu entendi, se eu me promoveu agora a mais Adoro exatamente essa percepção que eu um gosto de trabalhar com as momento. pessoas. Parabéns. Exatamente. E aí, quando você está endividado, Gustavo, você não consegue ser produtivo. Você se sente desse tamanho assim. Parece que tem na sua cabeça assim, ó, endividado, nome sujo, sabe? E aquilo acaba dificultando. E é o que eu disse para ela, gente, vocês podem ter milhares de sonhos, todos eles podem se realizar. Todos os projetos que você tem, eles podem criar vida. Mas endividado, sem uma segurança para você suprir as suas demandas pessoais, da sua família, você não vai conseguir ir para frente. Então, a gente tem que E a pessoa controlar a tem que entender ansiedade. que o momento não define ela, né? Exatamente. Então, assim, eu precisei abrir mão por um ano de coisas que eu amava fazer para botar aquele projeto em andamento, para fazer com que aquelas empresas funcionassem, para ganhar dinheiro, suprir as minhas demandas da casa, para que eu tivesse com minha mente livre e criativa para fazer outras coisas. O que adianta eu querer fazer 10 coisas se eu estou ali bloqueada, sem dinheiro para pagar as contas, angustiada? Então, assim, é uma coisa que você precisa colocar no papel e ser racional. Eu vou investir nisso aqui, eu vou validar esse projeto, vou focar aqui, vou fazer ele se desenvolver. Ele vai me dar condições e recursos financeiros para suprir a minha família, a minha cabeça ficar tranquila para eu poder fazer outras coisas. E hoje eu tenho meus projetos estão em andamento. Agora, em 2022, eu voltei a abrir minhas novas turmas. Eu tenho um treinamento que se chama Formação de Empresárias Multipotenciais. E o que é mais engraçado, Gustavo, é que nós começamos negócios do zero com mulheres multipotenciais. E muitas vezes, vários talentos a gente consegue unir em um único negócio. Eu tenho uma aluna Legal. que ela queria muito trabalhar com comida. Ela queria muito trabalhar com comida e ela também queria abrir um pet shop. Mas a vida inteira ela trabalhou com vidraçaria. Tem noção, assim, ó? Caramba, Nada três tem coisas conexão. totalmente Não distintas. tem conexão, não tem conexão com as coisas. E aí ela dizia, Marília, eu não sei se eu abro um pet shop, eu não sei se eu abro um restaurante. Findou que durante o nosso treinamento nós construímos um negócio e hoje ela tem uma empresa de muito sucesso que produz comidas naturais para pets. Aí, Então, juntou a assim, fome e a vontade de comer. exatamente. É assim que funciona. Tem vários casos assim que você consegue unir vários talentos em um único negócio. Mas nem sempre será assim. Então, a gente consegue encontrar essas interseções para criar algo inovador, que é uma das nossas grandes qualidades e nossas potencialidades. Nós somos pessoas altamente criativas e conseguimos inovação, a nossa inovação está lá no topo. A gente cria coisas que assim, caramba, por que eu não pensei nisso? Os multipotenciais, eles conseguem. Porque a gente tem uma visão, a gente dá um zoom out assim, do negócio e a gente consegue ver várias áreas por cima. Eita, isso aqui é assim, isso aqui é assim. Por isso que a nossa capacidade de adaptação é algo que está sendo muito procurado no mercado. Porque o multipotencial, ele consegue ficar da recepção à gestão da empresa. Porque a gente tem noção de todos os setores ali. Por conta das demandas que a gente foi adquirindo durante a nossa vida. Porque nós somos eternos aprendizes. A gente ama aprender, a gente ama estudar, a gente ama ler, nós somos pessoas curiosas. Então, assim, a gente consegue juntar um pouquinho de cada coisa que a gente estuda e criar algo novo. Os multipotenciais, eles são o ouro do mercado agora. Porque a gente tem uma capacidade de adaptação muito grande. De solução também de problemas. A gente consegue resolver problemas muito rápido.
por conta dessa nossa capacidade de absorver conhecimento em diversas áreas. E eu vou falar para você, Marília, você acabou me descrevendo super bem. E sabe uma coisa que eu venho percebendo? Que as pessoas estão realmente, o que você está falando é uma coisa interessante, estão reconhecendo isso, né? As pessoas estão percebendo isso. Faz sentido isso ou eu tô falando besteira? Não, total. Total. Hoje, antigamente as pessoas eram contratadas pelas suas habilidades técnicas. E agora, as soft skills, que é o que a gente chama, são habilidades que vão desde a sua criatividade, da sua comunicação, do seu comportamento. Então, hoje, as empresas que estão contratando, elas não olham só o seu currículo. Antigamente, quantas vezes a gente dizia, caramba, aquele professor tem mestrado, tem doutorado, ele é muito preparado, mas ele não consegue se comunicar. Então, não vale absolutamente nada se você não consegue ensinar. Você é Não tem professor de didática, não tem, só tem os hard skills, o soft skill tem zero. Exatamente. Exatamente. Então, assim, hoje as pessoas querem técnica, querem que você seja uma pessoa preparada, mas elas também, as empresas, elas olham a sua capacidade de se comunicar, de resolver problemas, sua criatividade, trabalho em equipe. Tudo isso é observado. E tudo isso deve ser desenvolvido também. E aí os multipotenciais, eles crescem como uma oportunidade, com as oportunidades de negócio, de mercado, por conta das nossas habilidades. E muita gente não consegue lidar com isso porque não sabe que isso é normal, que isso é natural. Como também nós temos os especialistas, que são pessoas que nasceram para aquilo, amam fazer aquilo, e elas vão fazer até o fim da vida. E tá tudo bem também. Eles também têm as qualidades dele, têm os pontos a melhorar, como nós, como multipotenciais também. Então, quando você entende que você é multipotencial, você está fazendo uma coisa, e aí você começa a perder a concentração, você começa a se envolver em outras, você diz, opa, peraí, já tá bugando minha mente aqui, vou voltar. Você entende como sua mente funciona. E aí você consegue tomar decisões. Quando você está angustiado, quando você está muitas vezes incomodado com aquela situação, você toma decisões erradas. É assim que funciona. Fato. E quando você tem consciência de como você funciona, de como sua mente funciona, aí você consegue ir no caminho certo, consegue ser mais produtivo, consegue realizar seus projetos. E é exatamente assim que a gente vai construindo um negócio de sucesso. Entendendo os seus pontos a melhorar, entendendo o que é que você precisa fazer primeiro. Perfeito, eu adorei isso daí. E eu vou falar para você o seguinte, se as pessoas começarem a entender, a gerenciar esses vários pratos que a gente tem que ficar girando nos pilares aí, e fazer com que cada um desses pratos tenha a melhor performance, a gente com certeza constrói até uma sociedade melhor. E Claro. quais são os impactos que você tem visto dos benefícios de pessoas que se tornaram multifuncionais? Você citou, tá? Mas eu quero escutar das pessoas que vivenciaram essa experiência e conseguiram entender a dinâmica de como nós, multifuncionais, funcionam e quais foram os principais benefícios que as pessoas perceberam a partir do momento que ela aprendeu a lidar com essa multifuncionalidade. Gustavo, a primeira coisa que eu recebo como feedback das alunas, das pessoas que me acompanham, assim, Marília, você me libertou. É o que elas dizem. Você me libertou, você me tirou de uma angústia. Eu tenho muitas pessoas que estavam entrando em depressão, mulheres que estavam com crise de pânico, crise de ansiedade, porque elas achavam que elas eram pessoas perturbadas por não conseguir manter o foco. Então, liberdade é algo que elas martelam muito para mim. Assim. Isso que você acabou de falar, a maior dor em comum delas, qual que era? Eu não entendi sua pergunta, A Gustavo. maior dor que todas as pessoas aí têm em comum, qual que era? Mais ou menos o que você disse aí, mas só para deixar Elas não se claro. sentiam pessoas livres. Elas se sentiam pessoas perturbadas. Elas diziam assim, Marília, a minha família... Elas diziam, Marília, a minha família não acredita mais em mim. Eu sou uma pessoa rotulada, eu sou uma pessoa desacreditada e hoje eu não consigo mais caminhar sozinha. Ela dizia, eu tenho medo de começar um novo negócio. E mais uma vez não dá certo. Eu tenho medo de tomar a decisão errada. E aí elas passaram a ter receio de tomar decisões. Então elas tinham paralisia, elas ficavam ali paralisadas, com medo de tomar decisões,
Depois, elas eram desacreditadas, então elas tinham autoestima baixa, elas não conseguiam, como eu te falei, crescer no negócio, porque elas achavam sempre que estavam indo para o caminho errado. Interessante que elas sempre sinalizavam assim para mim, Gustavo, Marília, eu comecei um negócio, só que eu acho que ele não vai dar certo. Aí eu falei, faz quanto tempo você abriu a empresa? Tem 2 meses, mas o resultado não Ah, tá chegando. Eu falei, mas tá no tempo. Mas calma, está né? no tempo. E elas já achavam que tinham mais uma vez tomado a decisão errada. Então, eu falo assim, Marília, foi libertador. É a palavra que elas mais usam para mim. Foi libertador Sensacional. entender que eu não sou doente, entender que eu não preciso abrir mão dos meus talentos. Falei, meu amor, tudo que tem aí dentro, esse pacotinho aí que é você, ele veio para a Terra, Deus mandou você para a Terra com uma missão. Então, tudo que tem aí dentro é o que você precisa para cumprir sua missão na Terra. Porque danado vai chegar uma pessoa, um ser, e vai dizer para você: abandona isso, escolhe uma coisa só. Se você precisasse de uma coisa só, Deus teria dado só um talento para você. Óbvio. Se tá tudo aí, é porque você precisa de tudo. Agora, para construir uma casa, a gente tem várias ferramentas. Só que primeiro a gente faz lá a base, depois vai subir na parede. É exatamente assim. A sua missão ela vai se cumprir à medida que você entendeu o que você vai fazer com cada coisa que está aí dentro. Com cada ferramenta que está aí dentro. E cada uma vai servir para uma fase da sua vida. E aí, o que é importante é você entender quais são os meus talentos, o que é que o mundo está precisando e o que é que eu posso fazer com eles que vai ajudar o mundo a melhorar. Juntou, isso daí chama, dos japoneses chama-se Ikigai. Exatamente. Exatamente. Sensacional. Exatamente. Sensacional. Então, assim, você precisa entender seus talentos, aonde você quer chegar e o que nós vamos fazer com cada um deles. E é assim para construir um negócio, é assim para você poder construir sua família, seus relacionamentos. Tudo isso tem um porquê. E quando E qual a você... dica master que você vai deixar para a galera aqui de presente, para que ela, por exemplo, nessa manhã, que a gente já começou com tanta informação bacana, para as pessoas entenderem que tem conteúdos aí significativos que podem transformar a vida das pessoas. Hoje as pessoas já identificaram. Hoje elas conheceram Marília e Gustavo, entenderam que existe ferramentas sim que podem ser usadas. Qual um exemplo ou uma ferramenta, por exemplo, para eu começar essa sexta-feira de uma forma mais produtiva? O que eu posso fazer Olha, hoje, agora, para a gente fazer uma sexta melhor? a primeira coisa, Gustavo, que eu digo para o multipotencial é descarregar o seu cérebro. Você que trabalha com inteligência emocional e tal, você sabe que o nosso cérebro é igual um computador. Quanto mais cheio de informação a nossa mente está, a nossa performance ela vai cair. E a gente tem aquela vontade de querer guardar tudo, registrar tudo e falar, não, tá tudo aqui, tá tudo aqui. Então, a primeira dica que eu sempre dou é descarregue o seu cérebro. Todo multipotencial precisa ter um segundo cérebro. Porque senão a gente não vai conseguir executar nossas atividades. Porque E o segundo cérebro nosso seria uma agenda, um bloco de notas, alguma coisa assim? exatamente, exatamente. O meu, eu tenho um caderninho para eu anoto tudo. Muitas vezes eu até conto nas minhas aulas que eu passo, vejo um restaurante legal, falei, nossa, eu tenho que vir aqui. Aí fica aquilo na mente. E depois eu ficava, nossa, aquele restaurante que a gente passou, ficava onde? Onde é? Tentando lembrar. E aí eu tenho livros que eu quero ler, lugares que eu quero frequentar, pessoas que eu quero fazer live, pessoas que eu quero conhecer. Eu anoto tudo ali. E por quê? Porque eu não fico naquela incumbência de ter que lembrar. Então, eu vou ajudando o meu cérebro. Você descarrega o seu cérebro. E aí, à medida que você tira daqui as suas funções, você consegue entender. Isso aqui eu preciso fazer, isso aqui eu não preciso fazer, isso aqui eu posso delegar. Mas quando você não visualiza, você não consegue tomar essas decisões. Então, é muito importante que a gente E isso descarregue quando você não descarrega, também te rouba uma energia do caramba, né? Não, exatamente. E aí você fica ocupando somente com eita, preciso trocar a lâmpada da cozinha. Preciso pregar o quadro do quarto. Comprar o detergente que tá acabando. Repor, exatamente. São coisas que ocupam espaço aqui na sua mente. E você vai... E fica desfragmentado. É igual o computador. Desfragmentado, ele fica roubando energia e tal. E quando você joga tudo em
compartimentos, fica muito mais produtivo. Eu não tenho Exatamente. jeito, eu não tiro o celular da mão, né? A gente não tira o celular da mão, eu tenho um bloco de notas. Eu tenho tantos blocos de notas que eu salvo em áudio, porque às vezes eu tô aqui andando, não sei o que, eu vejo, poxa, olhar de novo esse restaurante aqui, fica na rua, tal, 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 tal. Eu ponho um Sim, bloco de notas. A gente tem que usar uma dinâmica que seja o mais fácil possível. Exatamente esse lance de você descarregar é de uma inteligência absurda. Por quê? Porque o nosso cérebro ele tem uma fisiologia muito doida, né? Tanto é que você escuta aquelas músicas chiclete aqui agora, eu nunca tinha visto, isso. né? E aí a gente fica preso naquela, acorda, Pedrinho, não sei o que. Eu falei, que porra é Exatamente. essa? E fica o negócio dentro da nossa cabeça, porque o cérebro, na verdade, ele quer terminar uma função. E ele tem a obrigatoriedade de concluir uma função, só que você deixa ela em aberto. E aí ele fica te roubando aquele negócio. Mas quando você faz Exatamente. esse recurso de você usar teu bloco de notas, essas coisas, você descarrega ele considera como se fosse uma tarefa teoricamente concluída ali, mesmo que você vá visitar depois. Porque Isso. isso te rouba uma energia do caramba, né? E aí, quando você realizar a tarefa, você não tica nem corta, você apaga. Deleta, Tem que deleta. apagar. Por quê? Vai te roubar tempo. Porque quando a gente pega aquele papel que tem um monte de coisa ali cortada, o nosso cérebro, ele lê tudo aquilo novamente. E aí você gasta tempo. Então, concluiu, apagou. Quando a gente Já vai tira fazer, do teu campo de visão. Tchau. tira do teu campo de visão. Por isso que quando eu tenho várias atividades para fazer, eu faço tudo em post-it. As meninas sabem que eu sou louca por post-its. Então, sempre que tem, eu vou fazendo e vou tirando, vou fazendo e vou jogando. Para tirar aquilo do teu campo de visão, para tu também não gastar teu tempo lendo coisas que tu já fez. Porque o olho viu, o cérebro lê, não tem jeito, mesmo que você não queira. Exatamente. E aí depois você vai pegar aquelas funções e vai delegando, vai tirando e vai desocupando, você vai descarregando a sua mente. Depois você vai pegar aquelas atividades que você fez ali, que você anotou e vai dizer qual dessas atividades vai me dar o maior resultado. Isso é ser Perfeito. produtivo. Ela diz assim, Marília, beleza, eu quero ser produtiva, mas eu não sei por onde começar. Eu não sei o que fazer primeiro. Descarrega o cérebro, pega aquelas funções e olha, qual dessas funções vai me trazer o maior resultado? Será que é comprar o detergente? Será que é trocar a luz da cozinha? É você fazer bem Como? feito o que não precisa ser feito. É você É fazer com isso. excelência aquilo que nem precisava fazer. Então, assim, Gastou energia à toa. você vai começar por essa atividade. Então, quem é multipotencial precisa descarregar a mente, porque nós temos a mente inquieta. Nós vamos ficar o tempo todo ali pensando, será o que é que eu vou fazer? Será que o que é que eu vou começar? Sabe? Então, assim, é importante descarregar a sua mente. Tem várias dicas, as meninas botaram aqui nos comentários. A meditação é super importante. Tem os aplicativos de música que te colocam ali, sabe, naquela energia bacana para você também conseguir se concentrar. Você ter consciência do que te rouba tempo. São as redes sociais, são as interrupções, são as crianças. O que está me roubando tempo? Quando você tem essa clareza também, é muito importante, porque você já tira de perto ali o que você vai fazer. E aí você começa a dominar e a coordenar suas ideias e a coordenar seu dia sendo uma pessoa bem mais produtiva. Nós somos muito inquietos, Gustavo. Muito inquietos. E quando a gente tem essa consciência, a gente passa a fazer as coisas como elas precisam ser feitas. Entendeu? Quando você tem essa Concordo em clareza. gênero e no grau. Por isso. Um inimigo reconhecido fica muito mais fácil de ser batido, né? Não tem jeito. Só que esse inimigo que não está sendo reconhecido, ele parece ser seu amigo e ele tá te drenando uma energia do caramba. Exatamente. E quando a gente tem essa estratégia aí, a gente começa a ver um pouquinho de transformação e fala, caramba, os resultados que vêm são gigantescos. Por isso que a gente precisa de pessoas, às vezes, que têm uma perspectiva, um olhar fora. Por que que o técnico fica fora do campo? Porque ele tem uma perspectiva diferente do jogador, ele não está no meio do olho do furacão. Então, às vezes, a gente precisa ter mentores mesmo, a gente precisa ter pessoas que facilitam esse nosso novo olhar. Não posso andar por você, mas eu posso Isso. mostrar alguns caminhos que já foram percorridos e as pessoas precisam ter esse discernimento que um dos maiores investimentos que as pessoas vão fazer vai comprar
o tempo dela. Porque a Exato. Marília já deu cabeçada pra cacete, o Gustavo também já deu cabeçada pra caramba. E aí já leu 300 livros, já fez 200 cursos. Então você está comprando o tempo que eu estou trazendo para você um conteúdo que não é a solução de todos os problemas, mas você já entendeu que aqui você vai encurtar muito o teu sucesso. Então você vai É, ficar cada vez mais rápido chegar nele. Faz sentido porque isso, você tá Marília? total. Porque, assim, durante muito tempo eu fazia, Gustavo, eu fiz vários cursos de organização, de produtividade, olha, de empreendedorismo feminino. O que você imaginar de cursos eu fiz, livros eu li. A leitura é uma das minhas paixões. E, Ah, eu não assim, gosto muito, não. não funcionava. Não funcionava, Gustavo. E eu achava que eu era louca. Falei, nossa, por que dá certo com todo mundo e não dá pra mim? Porque eu sou uma pessoa multipotencial. Então, a minha performance é diferente. E eu vejo mulheres multipotenciais, mulheres altamente criativas, frustradas, porque estão fazendo um monte de cursos, não têm resultados, mas qual é o grande erro? Procurar mentores que não são capazes de te encaminhar, porque eles não fazem parte da sua realidade, eles não Não sabe o funcionam que é como ser você. o multifuncional, né? Exatamente. Exatamente. O que é que ele vai dizer? Ele vai dizer, olha só, escolhe uma única coisa, segue teu caminho, esse negócio não dá certo, nada vai funcionar. Uma das bandeiras que eu levanto nos meus treinamentos, na minha palestra, é eu me nego a escolher. Eu me nego a escolher. Marília, escolha um, eu me nego. Eu vou fazer tudo, porque Deus me permitiu fazer tudo. Agora eu vou organizar esse caos que existe aqui dentro da minha cabeça e vou colocar em prática. Então, até você ter clareza com relação aos mentores que você está escolhendo, vai te levar mais adiante. Porque vai dizer, olha, isso aí que você está passando é normal e você vai por esse caminho aqui que vai rolar, vai funcionar. Agora, você querer entrar em modelos de produtividade, caber em caixinhas quadradinhas, se você é redonda, não vai funcionar. Não vai dar Perfeito. certo. Então, Faloidíssimo. o seu mentor, você precisa ter clareza se ele já enfrentou os mesmos desafios, se ele já passou por fases, como eu te falei, se ele já foi promovido a te orientar naquilo que você vai fazer, naquilo que você quer seguir. Não adianta, o multipotencial. Um exemplo claro, Gustavo, meu, como eu te falei no início. Minha mãe, ela é funcionária pública, minha mãe é professora. A minha irmã é professora também na universidade aqui. Sempre que eu ia me aconselhar com elas, saía um mal-estar, ficava um mal-estar ali. Por quê? Como é que eu, empresária, vou me aconselhar com pessoas concursadas que trabalham ali naquele Dentro de negócio uma certinho? caixinha. E elas diziam, Marília vai estudar, Marília vai fazer um concurso, ser empresária não dá certo, não funciona. Eu estava me aconselhando com pessoas que não tinham condições de me ajudar. E ali eu Os saía recursos delas seriam frustrada. outros. Não tem, elas têm recursos, mas outro, Exatamente. outro, Outros. diferente. E aí eu saía frustrada, eu ficava chateada. E aí depois eu falei, nossa, eu estou exigindo delas algo que elas não têm condições de me ajudar. Elas não querem o meu mal, mas elas vão me aconselhar pela perspectiva delas, que é diferente da minha. E assim funciona um mentor. Você precisa escolher um mentor que está alinhado com o que você acredita, com os seus valores. Tá Eu no quero seu ser mesmo faixa preta de caminho. jiu-jitsu e eu vou procurar um mestre de karatê? Não dá Exatamente. certo, né? Então, tem que ter bom senso. Isso daí que você está falando é fundamental para as pessoas ganharem percepções. Hoje em dia, tem muita gente querendo vender sempre cursos digitais, essas coisas todas. Analisa a pessoa, veja provas sociais, converse, sinta, perceba. Por quê? Porque está todo mundo hoje querendo vender alguma coisa desse tipo, Exato. né? E Isso. a gente precisa ter clareza para que você não caia. Tem muita gente que conta uma história muito boa que aprendeu a fazer o tal dos copy da vida, né? Que chama. E que não sei o que, que realmente converte, porque sabe falar sobre essa parte de neurociência. Então me Exatamente. convence. Mas não é Isso. de verdade. E quem é de verdade conhece os outros. Então eu Isso. acho que é muito bacana isso que você falou, você trouxe pra gente. Adorei. Tá? Está aqui, ó. Voou. Olha que oração, por favor. Não é? Olha só. Já Voou. acabou. Normalmente, eu não que acabou, eu tenho gordura para a gente fazer aí live por muito tempo. É que eu procuro manter por uma hora, mais ou menos, para que as pessoas ficam presas no conteúdo. Isso que você nos trouxe,
Marília, foi uma aula sensacional, uma aula de percepção. Um monte de gente nem sabia que era multifuncional e agora está multipotencial e agora descobriu que é, entendeu? Então, olha que legal. E eu gostaria de saber aqui com a galera que está ao vivo, manda um joinha se você acha que vale a pena fazer outra live com a Marília. Manda aí, Enquanto, manda enquanto aí. vai fazendo o joinha, eu quero presentear as pessoas. Esse daqui é um livro que eu escrevi há 18 anos atrás, que justamente foi dentro desse meu multipotencial. Que Então, ali, legal. eu gostava muito de compartilhar boas práticas, e aqui foi uma das boas práticas que eu vivi. É como se fosse um dia. Eu acordei, o que que eu faço durante o dia que aconteceu e vou dormir, tá? Esse livro aqui eu vou dar de presente para as pessoas que estão aqui, sejam você assistindo a live ao vivo ou gravado. Olha lá, a galera tá mandando joinha, hein? Esse livro, o que que você tem que fazer? É só entrar no link da minha bio, lá tem um Linktree, e tem assim, a chave da grande virada. Esse livro pode ser a chave da tua grande virada. Que Super legal. simples, eu vou dar ele na versão PDF. A única coisa que você tem que entrar é naquele link, preencher lá o nome, sobrenome e e-mail, você vai receber por e-mail o download desse livro. Tá? É um Arrasou. presente para vocês e esse livro aqui pode mudar vidas de tão simples que é. Porque às vezes a gente vai tudo no complexo, vai no complicado, vai não sei o quê, e a gente está multifuncional, multipotencial. Pô, Múltipla. simplifica a minha vida. Me simplifica a minha vida. E esse é o papel nosso aqui, tanto meu quanto da Marília. Marília, depois a gente vai conversar fora do ar, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer Vamos sim, algumas muito aglutinações em aí. breve estarei aí em São Paulo. Eu cheguei aí, ia passar uma semana aí para conhecer uma galera legal, mas aconteceu um imprevisto, tive que voltar no mesmo dia que eu cheguei, mas tenho certeza que muito em breve estaremos aí para fazer um encontro com a turma, com a galera, vai ser bem bacana também. Show de bola. E Estou com a agradeço sua disposição. demais a parceria, o convite. Estou sempre à disposição. O que for para engrandecer, eu acho que conhecimento ele deve ser transbordado. Né? A nossa Com leitura, certeza. aquilo que a gente faz é para enriquecer a vida das pessoas, senão nada serve. E nada serve. Obrigada de verdade. Amei o nosso Eu que café aqui agradeço. da manhã. E estou sempre à disposição de vocês. E o pessoal que está aqui, se quiser me seguir, tiver alguma dúvida, manda mensagem também, que vai ser um prazer poder ajudar de alguma forma. É junto dos bons que a gente fica melhor, assim já dizia minha mãe, né? Verdade. Então, obrigado aí por essa oportunidade também de estar junto. Galera que quiser o livro, é só entrar no meu link da bio, na chave da grande virada, e pedir lá, vai preencher os dados que tem ali e você vai ganhar esse livro que vai com certeza ajudar você nesse processo evolutivo. E sem fim, não se iluda não que você achou que você chegou Verdade. no lugar que não chegou, sempre tem coisa pra gente aprender e a Marília aí falou isso desde o comecinho. Marília, Verdade. faça uma excelente sexta-feira, um ótimo final de Obrigada. semana. Obrigado pelo teu Obrigada. conteúdo incrível, parabéns pelo teu trabalho e a gente com Obrigada. certeza vai ter coisas para fazer juntos aí, tá bom? Amém. Que Deus Um beijo, abençoe ó. vocês. Um bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau.